E nos próximos capítulos da novela Chocolate com Pimenta, Guilherme então que descobre o que Graça está armando. Esperto, ele então pensa em um bom plano para salvar Celina das garras do Conde e ainda acabar de vez por todas com Graça. A vilã sofrerá o pior castigo de todos, pois a verdade virá à tona. Me diga nos comentários de qual cidade você está acompanhando a novela. Deixe o seu like no vídeo e vamos para o vídeo de hoje. Guilherme que chega em casa, Graça então fica fazendo perguntas. E Guilherme deixa escapar que foi até o sítio buscar alguns documentos. Esperta, ela então pergunta, então quer dizer que a Aninha vai reabrir o processo contra Jezebel? E Guilherme afirma que ele não disse isso. Seguindo com um plano que ela combinou com Olga, ela então faz várias perguntas para Guilherme se Danilo não sente ciúmes de Miguel. Defendendo Aninha, Guilherme então diz que a Aninha é decente e fiel e pede para que ela não comente com ninguém sobre esse ciúme que Danilo sente de Miguel. No dia seguinte, Guilherme à mesa no café avisa para Conde que já está arrumando as malas para sair da casa dele, pois agora que ele está abrindo o processo para separar ele de Celina, sabe que não é muito bem-vindo. Conde e Sebastião então diz que ele está enganado, pois eles são bem-vindos devido à situação de Graça. O que Guilherme nem imagina é que Conde e Sebastião vai deixar eles ficar apenas para que Graça possa depor a favor de Conde. Guilherme fica desconfiado que Graça tem alguma coisa a ver com isso, mas ele não descobre. Guilherme então sai. Ficando à mesa só, Sebastião Conde fala para Graça que ela vai ter que depor contra sua irmã, falar que o casamento foi consumado. Maurício, que está à mesa, observa tudo em silêncio. Enquanto isso, Danilo chama Aninha para ir se despedir dos seus pais e que depois ele leva ela até o sítio. Pelas ruas da cidade, Maurício então encontra Danilo e Aninha. Ele fala que precisa conversar em particular com Aninha, que é sobre Celina e é muito importante. Aninha então fala para Danilo que precisa conversar com Maurício e manda um abraço para sua sogra. Eles então vão até o hotel de Margot. Maurício fala que Graça vai depor contra Celina. Vai dizer que o casamento do vovô foi de verdade. De olhos arregalados, Aninha diz, mas isso vai impedir a anulação. Aninha então diz que irá contar para Guilherme, mas não vai dizer que foi Maurício, não vai envolver o nome dele. Enquanto isso, Tônico e Danilo se despedem de seus pais que vão voltar para a fazenda. Aninha fala para Celina que Graça vai depor contra ela para impedir a anulação. Celina fica sem entender e Reginaldo explica que Graça tem ciúmes, pois se seu casamento for anulado, você pode fugir com o Guilherme. Celina então explica que ela jamais faria isso, pois ela vai ter um filho. Aninha então diz que precisa falar com o Guilherme. Ofegante, Guilherme diz, não pode ser, ela não pode depor contra a irmã. Guilherme e Celina insiste para que Aninha revele quem contou. Aninha então diz que foi o Maurício, mas que o avô dele não pode saber. Firme, Guilherme então diz que irá acabar com essa história hoje mesmo. E se tudo der certo, nem haverá julgamento. O Conde e a Graça desta vez foram longe demais. Olga vai até Graça e pergunta se ela já descobriu algo. Ela então conta que desconfiava, mas conversando com Guilherme, ela confirmou. O Danilo tem ciúmes do Miguel. Contente, Olga diz, mas é claro, o Miguel. Era disso que eu precisava para separar o Danilo da Aninha. Agora, vou preparar uma boa armadilha para que Danilo pense que existe um romance entre eles dois. Enquanto isso, Guilherme fala para Aninha que no final da tarde, juntamente com Danilo, é para ela ir até a casa do Conde. Pensativo, ele diz, eu quero pegar eles todos juntos.
Aninha que encontra com Danilo e conta tudo para ele e avisa que vai para o sítio. Jezebel tem um ataque de nervos e começa a rasgar tudo. Roseli chama Dr. Paulo e ele pergunta o que está acontecendo. Sebastião então explica que ela acabou de descobrir um rombo nas contas da fábrica. Esbravejando, Jezebel diz que é tudo culpa da viuvinha que não soube administrar a fábrica. Roseli então fala que a Aninha não teve culpa não, pois foi desde que você começou a administrar a fábrica que temos devoluções uma atrás da outra. Jezebel, Sebastião, Olga e Roseli então continuam brigando, discutindo. Dr. Paulo então dá calmante para todo mundo. Enquanto isso, no sítio, eles continuam produzindo os bombons. Margarido abraça Aninha, comemorando, pois tem muitas encomendas, e vó fala que está muito orgulhosa de Aninha. Guilherme encontra a doutora Sofia e Sebastião fala que precisa conversar a ela sobre um caso em especial. A sós com a doutora Sofia, ele então explica que está havendo uma fraude no processo de anulação no casamento da Celina. Guilherme afirma que Conde está mentindo. Ele então propõe falar com o padre e depois com o Conde para fazer um acordo. Doutora Sofia fala para o padre que quer saber de tudo. O padre explica que nunca deu a bênção a esse casamento, pois a menina casou forçado e que ela inventava sempre alguma coisa para fugir do conde. Doutora Sofia, compreendendo a situação, então fala que irá conversar com o conde agora. Guilherme então pede para ela esperar, pois Aninha também vai, pois ele quer fazer cair a última máscara. Mais tarde, Aninha que chega e Danilo então avisa que Guilherme mandou recado para eles ir até a casa de Conde. Enquanto na casa do Conde, eles estão à mesa jantando. De repente, batendo na porta, doutora Sofia entra. Guilherme, Reginaldo, Aninha e Danilo também. Conde então pergunta o que eles querem. Guilherme, olhando para Celina, fala: fiquei sabendo que você vai depor contra Celina, Graça, é verdade? Graça então começa a gaguejar, e neste mesmo momento, Aninha fala: diga a verdade, Graça, você vai trair a sua irmã? Enquanto isso, Olga encontra o soldado Peixoto e fala para ele que tem que armar alguma coisa para o Danilo achar que a Aninha tem algum caso com Miguel. Soldado Peixoto então lembra Olga que a primeira-dama tem sempre boas ideias. Concordando, Olga diz que vai procurar a Bárbara. E mais uma vez o delegado pega Bernardo junto com Cássia e briga com os dois. Guilherme então diz que o caso é simples, basta, Sr. Conde, o senhor assinar o documento pedindo a anulação do casamento. Rindo debochadamente, Conde diz que nunca vai assinar, pois ele vai desistir da cabritinha? Guilherme então diz que será pior quando ficar provado que o senhor nunca tocou nela. Enquanto Aninha enfrenta Graça dizendo: como você pode depor contra sua irmã? Guilherme diz que se ela mentir no tribunal, move céus e terras para provar que ela não tem condição de criar o filho e que pega o menino e vai embora com ele. Reginaldo diz: minha filha, reflita, você está fazendo isso para salvar o seu casamento, mas você pode perder o Guilherme, seu filho. Doutora Sofia então aconselha Conde a dizer a verdade, pois eles vão chamar o médico e se ficar provado que a moça nunca foi tocada, fica provado que o casamento nunca foi consumado de fato. Se estiver mentindo, desista. Concorde com a anulação, ela será mais rápida e sem falatórios. Pensativo, Conde diz: eu sei, e eu perco a minha cabritinha. Guilherme então mostra o documento e pede para que Conde assine, concordando com a anulação do casamento. Aninha e Danilo também insistem para que Conde assine. Conde então fica pensativo, olhando para a caneta.